Queridos, olhem aqui, tá? Primeiro o meu WhatsApp, tá? O número aqui. Todo mundo sabe, tá? Que pode contar sempre comigo aí, tá? Para estar fazendo perguntas, tá? Nós vamos responder, nós vamos conversar melhor sobre todos os assuntos, tá? E também não esqueça aqui, tá? Tá aí o nosso canal do YouTube, nossos contatos no Facebook, tá aí o nosso contato no Instagram, nas redes sociais todas, Twitter. Tá? Anota tudo aí, tá? E vamos estar interagindo o máximo possível para que a gente possa realmente estar, né, perguntando e respondendo e tendo temas sugeridos para a gente poder então, né, dar continuidade. E não se esqueça, né, clique lá, né, no canal do YouTube, se inscreva, clique lá no sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, tá? E divulga, tá? Para quantos mais você puder. Amém, queridos? Então nós vamos hoje, tá? Nós vamos hoje trazer uma palavra sobre adoração, tá? Louvor, adoração, tá? Eu quero realmente deixar você bem ciente, tá? Da nossa fé, do que a gente crê realmente, que é esse assunto aí tão importante, tá? Então nós vamos focar a nossa atenção naquilo que eu considero, tá, como a verdade mais negligenciada na palavra de Deus, né? Essa questão da adoração. Eu estou convencido aí, após, né, anos e anos de ministério, né, que nós sabemos muito pouco, né, sobre esse ensinamento tão importante. Então, como resultado, tanto a igreja, né, como o cristão, os cristãos em geral, os discípulos em geral, né, eles ficam empobrecidos com esse assunto. Então, queridos, o chamado à adoração é o mais alto chamado ao qual podemos nos ater. Tá? Ele supera o chamado do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Tá? Esse chamado está aberto a todos, entretanto, é escolhido só por alguns. Ele é exigido de todos, tá? Mas muitos poucos escolhem entender o que realmente é a adoração. Eu quero examinar os 8 P's da adoração, 8 facetas da adoração, que é a prioridade da oração, primeiro. Segundo, a pessoa da adoração. Terceiro, a provisão da adoração. Quarto, o padrão da adoração. Quinto, o preço da adoração. Sexto, a postura da adoração. 7, a pureza da adoração. E 8, o poder da adoração. Vamos juntos então na palavra? Amém, queridos? Então, primeiro, a prioridade da adoração, né? Tozer, ele falava o seguinte: Deus prefere adoradores a trabalhadores. Presta atenção. De fato, os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprenderam a arte da adoração. Tá? Muito interessante, nós temos que ficar nesse tema e realmente entender o que o Senhor está nos falando. Também o Machen, ele fala também assim, ó: nenhum volume de trabalho na obra do rei pode compensar a negligência ao próprio rei. Tá? Então muitas pessoas ficam envolvidas com a obra, mas não estão tão envolvidos nem comprometidos, né, com o Senhor da obra. Tá? Então isso que nós temos que registrar hoje aqui. Também Gibbs também, ele escreveu sobre isso. Ele falou o seguinte: a qualidade da adoração não implica em serviço, e serviço não flui da adoração, ou seja, ambos não alcançam o ideal divino. E lá em Lucas 4, versículo 8, fala: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, assim como o amor e casamento andam juntos, né, como o cavalo e a carruagem andam juntos, como o fogo e o calor andam juntos, adoração e serviço também andam juntos, né? Tozer também, ele falou: somos chamados para uma preocupação, tá? E essa preocupação aqui seria o focado, estar focado, né? Somos chamados a estar focados, tá? A uma preocupação eterna com Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. Deus deu a harpa ao homem e disse: acima de todas as criaturas que eu fiz e criei, eu lhe entrego a maior harpa. Você pode me adorar de uma maneira que nenhuma outra criatura pode, né? E quando o homem pecou, ele pegou esse instrumento e jogou na lama. Tá? Então é uma alegoria que o Tozer fala para a gente. Agora, por favor,
tá? Não se deixe levar pelo uso da palavra harpa, né? Como se a adoração tivesse restrita somente à área da música. Nós vamos ver isso também hoje, tá? Não está, a adoração não está restrita somente à área da música. Os maiores atos de adoração registrados na palavra de Deus nunca estão associados com qualquer tipo de música, tá? Não estamos aqui desmerecendo a música, tá? Mas nós queremos esclarecer que existe uma diferença entre adoração, louvor e música. Adoração é muito mais abrangente do que somente a música. Ela envolve a entrega de tudo, queridos, sem reservas, né, a Deus, em reconhecimento de quem Ele é e do seu valor. Sparks fala assim, né? Austin Sparks fala assim: o princípio de todas as coisas relacionadas a Deus está na adoração. Isso é, em Deus ter o lugar supremo e central de reconhecimento, agradecimento e de governo. Deus tendo o direito supremo e nós, completa obediência e rendição em cada parte e fase de nosso ser. É aqui que começa a adoração. É um relacionamento, não um exercício. Não é algo que nós fazemos de uma forma específica ou utilizando alguns métodos. É uma atitude de vida, um estilo de vida, um lugar que Deus ocupa no consciente pleno, tá? Isso é adoração, queridos. E as Escrituras têm várias admoestações sobre a adoração a Deus, né? Lucas 4, versículo 8 fala, já falamos, né? Mas vamos repetir: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. João 4, 23, disse Jesus: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o Pai busca adoradores. Amém, queridos? Anota isso. O Pai busca adoradores. Vamos para Salmos 95, versículo 6, fala assim: vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 29, versículo 2 fala: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Salmos 99, 5: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Êxodo 20, 3 a 5: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aleluia. O maior e mais elevado chamado ao que crê é isso, essa preocupação com Deus, é focar-se, tá, em Deus, na sua pessoa e em adorá-lo. Amém, queridos? E em segundo lugar, queridos, né, nós vamos falar então sobre a pessoa da adoração, né? Já vimos que a adoração tem que ter um foco, né? Tem que estar concentrada em Deus, né? O evangelho orientado a Deus e não o evangelho orientado ao homem. A adoração está orientada a Deus e não orientada ao homem. Como lá Jesus com a mulher samaritana, né? Jesus falou: vocês adoram aquele que não conhece, e nós adoramos a quem conhecemos. Então o foco da mulher estava no lugar, né? Fala assim, este monte, né? Nossos pais adoravam neste monte, tá? Então ela estava movida por todo um simbolismo, uma tradição, né? Este monte, tá? Então, maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, né? Esse monte, ela estava focada, tá, numa forma totalmente religiosa de adorar. Então nós precisamos nos guardar para que os meios de adoração não ofusquem o objeto da adoração. Nós podemos tão facilmente nos empolgar com os meios de adoração, tá, em detrimento aos objetos, tá, de adoração. Então nos entusiasmamos com faixas, bandeiras, fitas decorativas,
tá? Dançarinos, etc. Tá? E perdemos de vista aquele a quem estamos adorando. Tá? Imagina uma festa de aniversário, né? Todo mundo lá cheio de alegria, cheio de música, riso, danças. Entretanto, o convidado de honra, tá? O aniversariante, está sentado sozinho, excluído, tá? Da festa, né? Então, só para vocês terem um exemplo. Famílias aí de posse, né? Que fazem festa para os seus filhos bebês, né? E o que acontece, né? Todo mundo vai, participa da festa, mas ninguém presta atenção ao bebê. Como eu vejo hoje, tá? Algumas pessoas chamando de adoração umas reuniões que fazem e deixam Jesus de lado. Nosso foco precisa constantemente estar naquele que criou terra e céus, queridos. É isso que o Pai busca, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, aquele que lançou as estrelas lá nos seus lugares, que conhece cada uma, quantas são, que chama cada uma pelo seu nome, tá? O Criador dos céus e da terra, aquele que se assenta lá na abóbada da terra, que reduz os líderes do mundo a nada. Esse é o nosso Deus, digno de todo louvor. É aquele que estabelece reinos e reis, que fala sobre as nações para erguê-las, para destruí-las. Tá? Então esse é o Senhor que nós temos que exaltar, é o nosso Deus, que nós temos que prostrar, estar prostrado diante dos seus pés. Amém, queridos? Aquele que é santo e justo, tá? Em todos os seus caminhos. Este é o que Isaías, assentado no alto sublime trono, né, fala lá, né, de cujas vestes as abas enchiam o templo, né, aqueles que por uma simples palavra criou o mundo e tudo que nele habita. Os serafins cobriam suas faces e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Por toda a palavra, por toda a escritura, nós o vemos como Deus de força, de poder, tendo toda a autoridade, aquele que está vestido em esplendor e majestade, com um resplendor maior do que do sol ao meio-dia. Seu reino é eterno, seu trono firmemente estabelecido nos céus. O grande alfa e ômega, queridos, o Criador, o consumador de todas as coisas. É isso que a palavra nos fala: tributai majestade ao nosso Deus, glorificai ao Senhor comigo. Então, como Tozer falou, uma preocupação eterna com Deus. O foco está na pessoa de Deus. Amém, queridos? Em terceiro lugar, então, a provisão da adoração. Spurgeon já falava: é o trabalho do Espírito na alma, levando-a de volta ao seu Criador. Amém? Palavras como, ele me satisfaz, nele me alegro, ele me satisfaz, ele me livrou de um terrível abismo e me deu um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, como fala lá o hino, nós temos que aprender isso, queridos, a brotar de nós de uma forma sincera. Eclesiastes coloca dessa forma: todos os rios correm para o mar, entretanto o mar nunca se enche. Para o lugar de onde eles fluem, os ribeiros retornam. Então, o escritor aqui entendia, o constante ciclo, de evaporação, precipitação. Em outras palavras, amados, adoração é devolver a Deus aquilo que se originou dele. Fala o que lá das misericórdias do Senhor, novas a cada manhã, são as suas misericórdias, grande é a sua fidelidade. Então sejamos sempre agradecidos por seu contínuo trabalho de graça em nossas vidas. Ele diariamente nos carrega de benefícios. É Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar para o seu grande prazer. Então é a resposta do homem, querido. A adoração é a resposta do homem para esse amor, para essa misericórdia, para essa gentileza de Deus para conosco. É conhecê-lo e é amá-lo. Paulo escreve assim lá aos Romanos, em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais um poeta que escreveu mais um hino, ele fala: eu te amo porque tu primeiro me amaste e compraste meu perdão na cruz do Calvário. Eu te amo por teres usado na fronte a coroa de espinhos. Se alguma vez eu te amei, Jesus, é agora. São cânticos assim tremendos que nós temos para nos ajudar a entender
o que é a adoração, amém? E Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele também falou: o Filho de Deus me amou e se deu a si mesmo por mim. Então não é admirável, né, que Paulo falava: eu tenho como ambição ser agradável ao Senhor, né? O alvo da vida dele era ser agradável ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Quarto lugar, o padrão da adoração, queridos, presta atenção, tá? Muitos homens de Deus aí, né, mestres do passado, né, fizeram referência ao que chamaram da lei da primeira menção. O que é isso? Isso significa que quando alguma coisa é mencionada pela primeira vez na Bíblia, então essa passagem geralmente tem a chave para o entendimento daquele conceito em particular para todo o restante da palavra de Deus. Então a primeira vez que a adoração é mencionada, tá, é em conjunto com a vida de Abraão. Então Abraão, como todos nós sabemos, né, é o pai de todo aquele que crê, né? É o pai da fé. Tá? Então ele é o crente padrão, é o discípulo padrão, é o exemplo para todos nós. Então a gente estabelece padrões, né, de crença, de valores, né, somos modelos para nossos filhos, e Abraão foi para nós. Então o que Deus estava buscando na vida de Abraão é o que ele busca, tá, em nossas vidas hoje. Deus busca os nossos corações, amados. Provérbios 23, versículo 26 fala: dai-me, filho, o teu coração. Deuteronômio 6:5, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segunda Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então o que significa o coração, amados? Tá? O que Deus está se referindo quando fala isso? Então nessa lei da primeira menção, né, que os teólogos tanto usam, lá em Gênesis 6:5 fala: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado por sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio e pensamento do seu coração. Então o coração aqui, querido, está se referindo ao quê? À mente, ao intelecto da pessoa. Lá em Gênesis 6:6 fala: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então aqui o uso da palavra coração se refere a emoções, a sentimentos, a afeições. E lá em Gênesis 8:21 fala: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, disse no seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornaria a ferir todo vivente como fiz. Então aqui a palavra coração se refere o quê? À vontade. Então logo o coração significa o quê? É a mente, é o pensamento, é a emoção e é a vontade, querido. Isso nos leva então, como o André fala, né, ao cerne da questão, né, do que é realmente um verdadeiro adorador. Então é olhar para a vida de Abraão como um adorador. Então, duas vezes, né, repetida, Deus testa o coração do Abraão, né? Então ele testa a sua mente, a sua vontade, as suas emoções e afeições, né? E cada teste examina a disposição de Abraão de submeter algo, né, de tremendo valor e significância, tá, na sua vida, né? Lá em Gênesis 12:1, né, é o seu desejo de abrir mão da família e da nação. Sai da tua parentela, né? Então Deus ali já começa a testar ali o coraçãozinho de Abraão. Lá em Gênesis 13:1-8, né, o desejo de separar-se de Ló, tá? Uma coisa também, uma lutinha aí para Abraão também, que teve que mostrar o seu coração. Em Gênesis 17:7, seu desejo de entregar os planos que havia feito para Ismael. Olha só, é bom você observar isso na Bíblia, que Abraão ele relutou mais em entregar Ismael do que para entregar Isaac. Lá em Gênesis 22:1, quando fala o seu desejo de oferecer o seu amado filho Isaac. Então o conflito, né, estava onde? Na mente, na vontade, nas emoções, tá, que Deus queria ver de Abraão. Então o verdadeiro adorador não pode ter nenhuma área de sua vida que não esteja submetida. Em outras palavras, seu coração pertence completamente a Deus. Amém, queridos? Então Deus testou Abraão.
Falou, toma agora teu filho, a quem tu amas, e o ofereça como sacrifício. Então Deus nunca, né, nos testa nas coisas as quais nós não amamos. É coisa realmente que a gente vai ter que ter um coração muito rendido mesmo. Então essa é a primeira vez que a palavra adoração é mencionada na palavra. Então quando ele fala, toma agora o teu filho, ele está testando o quê? A vontade de Abraão. Quando ele fala, a quem tu amas, está testando o quê? Testando os sentimentos de Abraão. E quando fala, oferece-o como sacrifício, ele está testando a mente de Abraão. Então, queridos, Abraão faz o quê? Ele responde em obediência à voz de Deus, levantando cedo, viajando 3 dias para o lugar que Deus iria revelar a ele, né? Ia se revelar a ele, e ao chegar ele diz o que aos seus servos? Que fiquem, eu e o menino iremos adiante e adoraremos. Então, a adoração, queridos, envolve a entrega do coração de Abraão, sua mente, sua vontade e suas emoções. Então, ele entregou a sua mente, o seu intelecto. Aleluia. Abraão nunca questionou Deus, né? O barro não pode perguntar por que ao oleiro, né? A mente natural, queridos, é inimizade contra Deus. Nós não vemos Abraão discutindo com Deus. Abraão sabia que Deus é justo e perfeito em todos os seus caminhos. É a autoridade final, a autoridade completa. A mesma coisa em Elias. O ministério de Elias começa com uma demonstração espetacular de autoridade e poder, quando diante de Acabe, de toda a nação, declara que não choveria. Que coisa tremenda. Tá? De acordo com a palavra dele, aconteceu. Imediatamente Deus ordena que Elias se esconda. Então, no minuto, Elias estava lá cheio de publicidade nacional e no outro, obscuridade total. Homem, né, sujeito a paixões como nós. Deus era dono do coração de Elias. Ele entregou a sua vontade. Então, Abraão, querido, levantou cedo, voltando para Abraão, e ele imediatamente respondeu em obediência à ordem de Deus. Então, como pai, todo o ser deste homem desejava proteger seu filho. Entretanto, vemos absolutamente nenhuma resistência em render-se à vontade de Deus. Então, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Então, veio para entregar a vida e resgate de muitos. O Filho do Homem deve sofrer antes de ser exaltado. O Senhor quer nos ensinar, queridos, esse negócio de adoração. Outro poeta escreveu assim num cântico, né? Tudo a Jesus eu entrego de coração. Sempre o amarei, nele confiarei e viverei em sua presença. Tudo entregarei, tudo a ti, Mestre bendito, tudo entregarei. Então é dispor, querido, o meu coração para temer ao nome do Senhor. Tá? Aí um exemplozinho, né? Você está com dificuldade a pessoa chega na igreja e fica com dificuldade de parar de fumar, né? Só para dar esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aí a mente, né? Na mente dele, né? Faz sentido, porque ele imagina, poxa, isso aí causa câncer de pulmão, isso aí pode matar. Então na mente dele, ele entende, né? Mas aí vinha a emoção, né? Eu gosto de fumar, me dá prazer. Aí depois vinha a vontade, né? Eu poderia, mas eu não sei se eu vou parar de fumar. Então nesse conflito interno é a mesma coisa. Tá? Então a adoração, queridos, tá? Ela tem que mexer, tá? Com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua emoção e com toda a tua vontade. Por isso que Davi falava, ordenava a alma dele para que adorasse ao Senhor. Amém? Então, queridos, entregar as suas emoções, as suas afeições. Deus exigiu de Abraão o amor de sua vida, seu filho Isaque. Deus precisava saber se Abraão, tá? Esse amor, né, seria maior do que o seu amor por Deus. Deus precisava saber disso. Então, queridos, sabe de uma coisa? O objeto do nosso amor é o objeto de nossa adoração. Paulo afirma assim, nos últimos dias os homens amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, amarão o prazer em detrimento do amor a Deus. Tá? Sonda o teu coração hoje. E Jesus desafiou a Pedro nos objetos de sua afeição, né? Pedro, ama-me mais do que a estes, né? Você me ama mais do que a pesca, isso que você gosta tanto.
Jesus também disse: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quando ele fala para aborrecer o pai e mãe, está falando amar menos, ou seja, amar mais ao Senhor. Então, eis o teste que tocava no mais profundo afeto de Abraão por seu filho Isaque, queridos. Deus significava mais para ele do que seu filho? Seu amor por Deus era maior do que o seu amor por Isaque? Então, queridos, é isso que a gente tem que buscar. A adoração verdadeira, sincera diante de Deus, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, tá? Tem que olhar esse primeiro amor, essa prioridade, essa intensidade. Deus significa mais para mim do que o meu ministério? Deus significa para mim mais do que a minha família? Deus significa para mim mais do que a minha reputação? Tem um exemplo, né, que eu gosto muito, da Giovana, a esposa do Alexandre Cagnoni, né, que eles foram para o Níger, venderam tudo que eles tinham, tá? Eles estavam assim, né, totalmente querendo fazer a vontade de Deus, escolheram o país mais pobre na época, foram para o Níger, estão lá há tantos anos, né? E uma vez Deus perguntou, né, depois de tantos anos lá de ministério, de renúncia a tudo, Deus perguntou para Giovana assim: Giovana, você está pronta a renunciar a tudo? Aí a Giovana riu, né, e falou para Deus: mas Deus, poxa, já renunciei tudo, né? Deixamos o Brasil, deixamos todas as coisas lá, né? Viemos para cá, país mais pobre, já renunciei tudo. Aí Deus falou para ela assim: você renunciaria ao Níger por mim? Aí ela, opa, mexeu no Isaque. É muito interessante esse testemunho da Giovana, tá? Eu gosto muito, que mostra isso, né? Nós estamos dispostos a renunciar ao nosso ministério, né? Tudo que a gente alcançou até aqui, né? Às vezes pensando que foi com o próprio braço. Como é que é essa história? Então, para adorar o Senhor em verdade, queridos, nós temos que estar dispostos a renunciar a tudo que nós temos, amém? Então, Abraão tinha aquilo que a Bíblia se refere como um coração disposto, tá? Um coração sem divisão, né? O salmista fala: dispõe meu coração para temer o teu nome, amém, queridos? Então é dessa maneira, sua mente, sua vontade e as suas emoções estavam todas submetidas e rendidas a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Em quinto lugar, então, continuando, o preço da adoração. Presta atenção, queridos, tá? No dicionário lá, Webster de inglês, ele fala: é honrar com supremo amor e extrema submissão. Adoração é honrar com supremo amor e extrema submissão. Então, a verdadeira adoração requer tudo de nós. Nós vimos isso na vida de Abraão. O verdadeiro adorador nunca pensa no que ele deu ou dá, mas no que ele recebeu. Então, querido, não faz a conta do que você deu já. Faz a conta do que você já recebeu. Tá? Essa é a verdadeira adoração. Então, quando o homem se apaixona, né, ele pode gastar uma grana aí tremenda, né, num anel de noivado, né? A pessoa amada vale muito mais do que o que ele pagou pela joia. Ele não mede esforço. Ele vai lá e compra aquela joia. Tá? Você sabe quanto você gasta para você criar um filho desde o nascimento até ele se formar e se casar? Tá? O pai, ele faz aquilo ali com o coração totalmente grato, sem fazer conta. Tá? Tem um hino também que fala: se toda a natureza fosse minha, né, seria uma oferta ainda muito pequena. Um amor tão maravilhoso e tão divino merece a minha vida, a minha alma, o meu tudo. Amém? Se você fosse rico, se toda essa terra te pertencesse e você quisesse ofertar isso ao Senhor, ainda seria pouco, amados. Tá? Nós temos que dar o quê? Tá? Nós temos que dar toda a nossa vida, toda a nossa alma, o nosso tudo para Ele. Essa é a verdadeira adoração. 2 Samuel 12:20, né, quando Davi perdeu o filho lá dele com Betseba, né, o que ele fez? Ele adorou. Tá? A mulher com vaso de alabastro, né, que o perfume ali era o valor de um salário anual de um trabalhador. Tá? Mas ela de bom grado fez o quê? Derramou aos pés daquele a quem ela adorava. Né? Então dá o nosso tudo, dá a nossa alma, dá a nossa vida. Isso é que é realmente a adoração verdadeira, amados. Então a essência da oração
se resume numa palavrinha que todos nós repetimos às vezes sem mais entender o que significa, que é o famoso amém. Amém. Nós frequentemente usamos, né? Mas até em associação com a adoração mesmo, a gente não entende, né? O que significa isso? Significa aprovar, estar de pleno acordo, estar totalmente comprometido. Quando você fala amém, você está dizendo o quê? Eu estou aprovando isso. Eu estou de pleno acordo, eu estou totalmente comprometido com isso. Então um adorador é aquele cujo coração está em pleno acordo com o desejo de Deus. É aquele que está totalmente comprometido com Deus, independente do custo que isso vai custar. Então ele tem no coração e ele responde sempre o quê? Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. E vamos para o sexto ponto, então, a postura da adoração. Então, a adoração, amados, é invariavelmente expressada por o quê? Cair, prostrar-se, abaixar-se, ajoelhar-se, curvar-se. Tá? Lá no Salmo 95,6 fala: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Deus que nos criou. Né? Mateus 12,11 fala que os magos prostraram-se e adoraram o menino Jesus. Então, curvar-se, ajoelhar-se, dobrar-se, todas essas coisas é a demonstração de quê? De respeito. Aquele a quem você reconhece como muito superior, como pessoa, como posição, como poder. Então, é um sinal, tá, de rendição, de submissão e de serviço ao Senhor. Essa é a nossa postura da adoração. Sétimo lugar, já partindo para o fim, tá? A pureza da adoração. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então o Espírito tem que ser trazido à vida, né? João 3,6 fala o quê? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 4,24, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, por que o Espírito? Né? Porque Jesus está falando que tinha que ser algo interno, não externo. Então, o homem olha para a aparência externa, mas Deus olha o quê? O coração. Essa é a pureza da adoração, é o teu coração. Então, os gestos externos não significam nada se o coração não está presente. O que a Bíblia fala? Vocês me honram com os lábios, mas seus corações estão distantes de mim. Então, Jesus, né, ele abordou muito essa necessidade, né, que tinha de conhecer a verdade, né? Como lá, essa mulher estava escondendo o que ela realmente era, né? Ela não era verdadeira sobre si mesma, né? Ela estava adorando, mas não em verdade. Ela vivia em pecado, não tinha as mãos limpas e coração puro. Suas palavras não refletiam as suas ações, né? Então, Jesus mostrou para isso também, né? A mulher lá samaritana. Ela nunca havia dado seu coração a Deus. Suas emoções, as afeições, desejos não estavam submetidos a Ele. Então o verdadeiro adorador não esconde nada de Deus. Sua vida é completamente aberta e honesta diante do Senhor. O salmista entendia isso lá no Salmo 51, né? Eis que te comprazes na verdade no íntimo. Eis que te comprazes na verdade no íntimo. Tá? Mas o que a gente vê hoje? É um coração dividido. Minha mente me diz que fumar é perigoso, mas para a minha saúde, mas eu gosto e não largo. Tá? Então, quando a alma está dividida, queridos, nada funciona. Tá certo? Então nós temos que entender isso, tá? Que nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor e que ser uma coisa, né, sincera do nosso íntimo. Amém, queridos? E por fim, amados, o oitavo ponto, o poder da adoração. O verdadeiro adorador não tem mais a si mesmo como centro de sua vida. Deus passa a ser o centro da sua vida. Aquilo que a gente falou do foco lá que o Tozer falou, né? Preocupação com Deus. Então sua vida gira em torno de honrar a Deus em tudo o que faz, tá? Então o verdadeiro adorador está morto para si mesmo e vivo para Deus. Seu coração está completamente rendido a Deus. Ele não mais se importa com reputação, posição, conquista. Antes vive para quê? Para agradar a Deus. Então, quando isso, queridos, se torna uma realidade,
então Deus pode confiar a ele todas as coisas, né? Então essa é a resposta de adoração, né? A resposta à adoração de Abraão foi essa. Deus disse a ele o quê? Lá em Gênesis 22:16: porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, tá, a quem você ama, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Então eu me questiono aqui, né, se não é essa a razão porque Deus retém, ou porque, né, você não recebe a bênção de Deus, né, porque nós estamos ainda com corações divididos em relação à adoração. Então, 2 Crônicas 16:9, mais uma vez: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. Então, se entregarmos tudo a Deus, Ele nos dá tudo. Dai e dá-se-vos-á. Amém, queridos? Então, o poder de Deus é liberado, né, através, né, da adoração, tá? Então, Paul Cain, né, um dos profetas aí tremendos da nossa época, ele falou o seguinte: para a Igreja Imaculada, Deus se entrega sem reservas. Dá e ser-vos-á dado. Amém, queridos? Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Nós falamos sobre adoração, tá? Nós falamos, né, sobre a prioridade da adoração, a pessoa da adoração, a provisão da adoração, o padrão da adoração, o preço da adoração, a postura da adoração, a pureza da adoração e o poder da adoração, tá? Que o Senhor possa realmente achar em você um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Se ainda não se inscreveu, ó, tá, no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, dá o teu like lá, dá o teu gostei, curte lá, tá? Aperta no sininho para receber as notificações e não esquece do meu WhatsApp, que está o canal aberto aí para perguntas, sugestões ou qualquer outra coisa que você queira acrescentar. Você que já está com o costume de assistir os vídeos lá no YouTube, não esquece de comentar, tá? Para que a gente possa enriquecer o conteúdo, tá? Com perguntas, respostas, sugestões e tudo isso. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um grande abraço.